Fala galerinha, tudo em cima? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física e nessa videoaula vamos aprender tudo sobre aceleração escalar média. Tamo junto? Então vem com o mestre para a gente aprender a aceleração escalar média. Pessoal, inicialmente, quando a gente fala em aceleração, o que é que vem na nossa mente? Acelera aí, vai! Quando a gente fala acelera, a ideia é que você aumente a velocidade para você ir mais rápido. Quando você vê um obstáculo e fala desacelera, freia, o que é que você imagina? Que diminua a velocidade. Então, a aceleração, de modo geral, está associado à variação da velocidade. Se eu falo para acelerar, eu estou mandando você aumentar a velocidade, ou seja, variar para mais. Quando eu falo desacelera, eu estou falando para você diminuir a velocidade, ou seja, vai ter uma variação de velocidade para menos. Então, de modo geral, como é que a gente pode calcular a aceleração escalar média? Vê só, pessoal, a aceleração escalar média, que eu vou representar por AM, pode ser feita da seguinte forma. Vai ser a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A gente sabe que ΔV é a variação de velocidade e ΔT é a variação do tempo, certo? Então essa é a nossa linda formulazinha para calcular a aceleração escalar média, certo? Além disso, a gente tem que lembrar aqui o que é que significa ΔV. Ora, se aqui, por exemplo, for uma velocidade 1, se o carro estiver com a velocidade 1 nesse intervalo de tempo 1, nesse instante T1, e nesse segundo momento o carro tiver uma velocidade 2 em um instante T2, como é que a gente calcula o ΔV? ΔV é simplesmente a velocidade final menos a velocidade inicial. Da mesma forma, o ΔT. O ΔT é o tempo final, que nesse caso aqui é o tempo 2, menos o tempo 1, que é o T inicial. Então, a aceleração média também pode ser escrita assim, ó. ΔV é V2 menos V1. ΔT é T2 menos T1. Certo? Eu destrinchei aí para vocês, né, a questão do ΔV e ΔT. Tá bom? Então, feito isso, a gente pode até pegar aqui um exemplo nessa figurinha aqui. Ó. Vamos supor que ele estava a uma velocidade de 10 metros por segundo, nesse primeiro momento, no instante, sei lá, 2 segundos, tá bom? E ele aumentou sua velocidade para 20 metros por segundo, no instante que eu vou dizer que é 4 segundos. Com essas informações, aqui é o momento 1, velocidade de 10 metros por segundo, no instante 2 segundos, e aqui é o momento 2, velocidade aumentou para 20 metros por segundo, no instante t igual a 4 segundos. Com essa situação, como é que eu posso calcular a aceleração média? Ora, a aceleração média é o ΔV sobre o ΔT. Ora, eu posso muito bem calcular a variação da velocidade. Por quê? A velocidade 2 é 20, menos a velocidade 1, que é 10. Então, a variação da velocidade foi de 10 metros por segundo. E o intervalo de tempo, o ΔT, é 4 menos 2. 4 menos 2. Veja que eu já usei essas fórmulas que a gente tinha colocado agora há pouco. Isso aqui dá 2 segundos. Ou seja, ele aumentou a velocidade em 10 metros por segundo em 2 segundos. Então, qual foi sua aceleração média? Vamos lá. ΔV é o 10, que a gente acabou de descobrir, e o ΔT é 2, que a gente acabou de descobrir. Então, aceleração média, 10 dividido por 2 vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Inclusive, essa unidade de medida, metros por segundo ao quadrado, é a unidade de medida padrão do Sistema Internacional de Medidas para a aceleração. Uma outra unidade de medida usada para aceleração
é o quilômetros por hora ao quadrado, né? A gente usa bastante aqui no Brasil essa unidade de medida, quilômetros por hora para a velocidade, então, consequentemente, quilômetros por hora ao quadrado para a aceleração. Mas no SI, no Sistema Internacional, a gente usa metros por segundo ao quadrado. Então, em resumo, o que é aceleração? Aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Beleza? Vamos pegar essas ideias e vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: a fotografia a seguir mostra um Duster, carro construído especialmente para competições curtas, em que o fator predominante é a aceleração. Ou seja, é um automóvel de grandes acelerações projetado para a competição, né? Então, vê só. Ele pode atingir essa velocidade aqui de 500 km por hora em um intervalo de tempo de 4,5 segundos a partir do repouso. Nesse caso, qual é o módulo em metros por segundo ao quadrado de sua aceleração? Veja que ele aqui especificou que ele quer a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Pessoal, olha essa informação, ó, a partir do repouso. Como ele diz que a partir do repouso, a velocidade inicial dele, que eu vou chamar de V1, é zero. Ele partiu do repouso, ele partiu do zero. E vai atingir essa velocidade, ó, de 540 km. Então, a velocidade 2 é 540 km por hora. Como ele pediu em metros por segundo ao quadrado, a gente tem que transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Na aula anterior, eu expliquei para vocês o seguinte: para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, você divide por 3,6. E se você quiser fazer o contrário, metros por segundo em quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Então a gente tem que lembrar dessa regra, tá bom? Então vamos lá. Para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, a gente divide por 3,6, né? 540 dividido por 3,6 dá 150 metros por segundo, tá? E o intervalo de tempo já foi dado, 4,5 segundos. Então, aqui já é o tempo total, o intervalo de tempo que ele vai fazer isso. É o tempo que ele vai partir do repouso e vai atingir essa velocidade. Então, já posso colocar direto aqui o ΔT, que é 4,5 segundos, tá bom? Pessoal, eu posso muito bem calcular a variação da velocidade, que é V2 menos V1, correto? V2 é 150, aqui, ó. V1 é justamente o zero, que ele partiu do repouso. Então, a variação da velocidade, na realidade, é 150 metros por segundo. Ora, então eu posso calcular a aceleração escalar média. A aceleração é a variação de velocidade sobre a variação do tempo. A variação da velocidade foi 150 e a variação do tempo foi 4,5. Então, essa divisão, 150 dividido por 4,5, né? Isso aqui vai dar aproximadamente 33,3 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração escalar média nessa situação. Então, é uma aceleração muito, muito alta, certo? Ok, feita a primeira questão, vamos resolver nossa segunda questão, que diz o seguinte: o módulo, né? O módulo da velocidade de um ponto material em trajetória retilínea varia de 10 para 30 metros por segundo. Ou seja, velocidade 1, 10 metros por segundo. Velocidade 2, 30 metros por segundo. E ele fez isso no intervalo de tempo de 5 segundos. Então, o ΔT, que é o intervalo de tempo, é 5 segundos. Tá bom? Com essas duas informações aqui, eu já posso calcular o ΔV, que é o V2 menos o V1. Ou seja, o V2 é 30, V1 é 10, consequentemente, a variação da velocidade é 20 metros por segundo. E aí, para calcular a aceleração escalar média, você vai fazer o ΔV sobre o ΔT. ΔV é 20,
ΔT é 5. Fazendo a divisão, eu encontro 20 dividido por 5, 4 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração escalar média. Pessoal, vamos fazer mais uma questão, mas antes, quem não for inscrito no canal, se inscreve. Quem estiver curtindo o vídeo, né, dá aquele like, dá aquele joinha para dar uma valorizada aqui no nosso trabalho, tá bom? Vamos lá, última questão para a gente finalizar com chave de ouro. Diz o seguinte: um automóvel está com a velocidade de módulo 90 km por hora. Então ele está, né? Então ele está com a velocidade 1 de 90 km por hora. Quando é freado em linha reta, parando em 5 segundos. Essa informação, se ele vai parar, a velocidade 2 é 0, correto? Então, nesse caso, ele está o quê? Desacelerando. Tá? Ele está desacelerando. Quando ele faz uma frenagem, ele vai desacelerar o veículo até parar. Nesse caso aqui. Então, o que é que tem aqui? Ó? O intervalo de tempo que ele fez isso foi justamente de 5 segundos. Veja. Com isso, determina o módulo da aceleração média durante a frenagem, ocorrido durante a frenagem. Bem, com essa informação aqui, ó, antes de tudo, eu tenho que ter cuidado com as unidades de medida. Aqui é 5 segundos e aqui está em quilômetros por hora. Não podemos trabalhar dessa forma. Então, para facilitar, eu vou transformar quilômetros por hora em metros por segundo. A gente viu agora há pouco que para isso eu divido por 3,6. 90 dividido por 3,6, você encontra 25 metros por segundo. Consequentemente, a variação da velocidade, que é V2 menos V1, vamos ter cuidado com isso aqui, ó. V2 é 0, que ele vai parar, menos V1, que é 25. Então, nesse caso, a variação da velocidade é negativa. Pode isso, professor? Pode. A variação da velocidade é negativa, porque ele está desacelerando. Então, faz todo sentido o sinal ficar negativo. Então, a aceleração média é o ΔV sobre ΔT. ΔV é menos 25, ΔT é 5. Então, essa divisão vai dar menos 5 metros por segundo ao quadrado. O que é que isso aqui significa? Que ele está diminuindo sua velocidade em 5 metros por segundo a cada segundo, certo? A resposta é negativa, porém ele pediu em módulo. Então o módulo aqui da aceleração média, em módulo você tira o negativo, é 5 metros por segundo ao quadrado. Então esse negativo indica que ele está desacelerando. Simplesmente isso, beleza? Então pessoal, essa foi nossa aula. Espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tamo junto. Valeu!